24. Romanos 7, 24. Aleluia. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Podei-vos assentar. Aleluia. O Senhor me deu o tema desta palavra: Jesus, o nosso libertador. Aleluia. Quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que Paulo estava falando sobre as nossas duas naturezas, a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, a espiritual, sobre o pecado, sobre as nossas vidas. E quando nós começamos a olhar a palavra do Senhor, nós olhamos que nessa história que Paulo se dedicou aqui a esta palavra, quem me livrará do corpo desta morte? Era uma situação que acontecia em Roma, que quando alguns prisioneiros eram pegos e eram condenados, eles colocavam no próprio preso um morto e atavam aquele morto naquele preso, e conforme aquele morto ia se degenerando, ia se degradando, ia apodrecendo, aquele preso também ia acabando morrendo, por causa que automaticamente aquele morto, né, começava a se apodrecer, ficar purificado, e aí também acabava dando doença naquele presidiário, e ele acabava também, aquele condenado acabava morrendo. Mas olhando para esta palavra, Paulo então pegou e colocou essa colocação: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós começamos a pensar referente à nossa natureza humana, porque a Bíblia nos diz que nós temos três inimigos: a nossa carne, o mundo e o próprio Satanás. Mas a nossa carne acaba muitas vezes se tornando o nosso maior inimigo quando nós damos vazão ao diabo. Ele acaba usando a nossa carne, usando o mundo para nos afastar de Deus. Então, através dessa palavra, Paulo disse: quem pode livrar o homem desse corpo de morte, a qual 24 horas o homem está com aquele corpo de morte dentro dele? A nossa natureza humana, 24 horas, ela está conosco. Aleluia. E é uma luta constante entre o que Deus quer para nós e entre aquilo que muitas vezes a nossa natureza humana deseja para as nossas vidas. E começa a se tornar, a enfrentar esse combate entre a nossa carne e aquilo que Deus quer para nós. A nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente começa a vir sobre a nossa mente vários pensamentos, e conforme nós vamos alimentando o nosso homem espiritual, ele se torna mais forte. Conforme também nós vamos alimentando o nosso homem carnal, a nossa natureza humana, ela também se torna mais forte. Então é uma queda de braço constantemente, mas isso é dentro de nós. Às vezes nós estamos caminhando, às vezes nós estamos no nosso trabalho, às vezes nós estamos sentados, mas as pessoas olham para nós e aparentemente está tudo bem, mas dentro de nós está aquela batalha. Quem nos livrará do corpo desta morte? E a Bíblia nos diz em 1 João 2, 15 e 17: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu me recordando, pensando agora pela manhã sobre essa palavra desse corpo de morte, quando acontecia que os soldados eram presos, quando o condenado era preso a esse tipo ao crime que ele cometia, que era feita essa situação que amarravam esse morto nesse condenado, me veio na mente que esse corpo de morte
aonde ele atacava primeiramente aquele preso, aquele condenado. Era pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz e pela boca, pelos orifícios. Ali, conforme quanto mais se apodrecia aquele corpo de morte, e aquele preso provavelmente lutava constantemente para tirar aquele corpo de morte dele, porque aquele corpo estava, nós sabemos que um ser humano durante 24 horas, ninguém suporta ficar próximo ao morto. Ele começa a apodrecer. No momento em que o nosso sangue ele fica frio, automaticamente dentro de nós mesmos já começa a acontecer que nós começamos a ficar abichados, aqueles bichinhos, aqui o sangue quente impede que ele se prolifere. Quando o sangue fica frio, então não precisa vir moscas exteriores para, no caso, fazer com que nós venhamos a ficar bichados, e sim é de dentro para fora que acontece a nossa putrefação. E aqui, quando eu pensava sobre esse corpo de morte, me veio exatamente isso aí, que aonde ele atacava aquele preso, qual era as primeiras que ele olhava, aonde está o ponto fraco, aqueles vermes daquele corpo de morte atacava aquele preso e não conseguia se livrar daquele corpo de morte. Era através da boca, era através dos olhos, era através dos ouvidos e através do nariz. E olhando para o mundo espiritual, meus irmãos, olhando para o mundo espiritual, para a nossa natureza, aonde nós somos atacados, aqui a palavra nos fala: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Nós sabemos que muitas vezes nós olhamos para o que o mundo nos oferece e os nossos olhos são afetados por esse corpo de morte que está dentro de nós. E nós começamos a almejar uma coisa que não é para nós, que Deus não quer para nós, mas os nossos olhos fitam uma determinada coisa que o mundo está nos oferecendo, e aquele corpo de morte começa a querer se entrar dentro de nós para nos tirar da presença de Deus. Da mesma forma, muitas vezes estamos num local, ou até mesmo reunido com pessoas a qual nós amamos, mas daqui a pouquinho nos vem sobre os nossos ouvidos uma palavra, e aquela palavra toca na nossa vida e nos contamina. Mas o Espírito Santo, o Cristo vivo, o Jesus nosso libertador, Ele nesta noite quer nos dar uma proteção espiritual para que nós estejamos protegidos dessas armadilhas, desse corpo de morte que tenta nos atacar 24 horas para nos tirar da presença do Senhor. E para que nós venhamos acabar morrendo espiritualmente. Porque o nosso Deus, Jesus, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus disse na sua palavra que Ele veio para libertar os cativos, os oprimidos, os sobrecarregados. Então, mas nós temos essa luta constante dentro de nós. Mas Jesus, quando nós clamamos, quando nós olhamos para o alto, quando nós clamamos pelo socorro que vem do Senhor, Ele vem e nos protege, Ele vem e nos liberta. E aqui também nós vimos que muitas vezes vem esse corpo de morte tentando nos atacar através da nossa boca. Muitas vezes nós permitimos que saia dos nossos lábios, abrimos a nossa boca para falar coisas que não nos convém falar. E ali então nós somos contaminados por esse corpo de morte. Mas a Bíblia também nos diz que o Senhor, se nós pedirmos uma trava na nossa boca, o Senhor coloca uma trava espiritual para que nós venhamos somente a falar aquilo que vem agradar ao Todo-Poderoso. Porque Jesus, meus irmãos, Ele está para nos dar vida e vida com abundância. Jesus, Ele veio para nos trazer alegria, refrigério para a nossa alma cansada. Jesus veio para nos trazer a cura da nossa alma enferma. E assim, através da sua palavra, Ele começa então a manifestar a libertação, se nós abrirmos um espaço. Então aqui nós vimos que esse corpo de morte, ele atacava o preso através dos olhos, da boca, do ouvido, pelas entradas. Assim no mundo espiritual acontece quando ouvimos, falamos e vemos. São portas que se abrem ou se fecham. Só vai depender de nós. E novamente, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo
desta morte. Em Romanos 7, 19 e 23, nos diz: porque não faço o que bem quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui nós vimos diretamente nessa palavra a natureza espiritual, a qual o homem interior tem prazer na lei de Deus. É quando nós começamos a ouvir a palavra, e tem me chamado muita atenção sobre a fé. Que a fé, a Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que a fé é um escudo, ela nos protege. Quando nós começamos a ouvir a palavra do Senhor, começa a gerar uma fé genuína, vinda do Espírito Santo, da natureza espiritual, porque quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo habita dentro de nós já não estamos mais sozinhos. 24 horas o Espírito Santo está conosco, aonde nós vamos, aonde nós estamos, o que nós pensamos, Ele está ali do nosso lado para nos ajudar, para nos ensinar, para nos amparar. Então, a palavra nos diz que quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nos gera fé, automaticamente nós começamos a crescer como uma plantinha, uma semente que é jogada numa terra fértil, e ali aquela plantinha começa a crescer até se tornar uma planta adulta. Mas também a Bíblia nos diz que além do escudo da fé que nós precisamos buscar, também há o dom da fé, que é nós crermos o sobrenatural de Deus através da fé. Aquilo que nós não ouvimos, aquilo que nós não ouvimos, mas nós sabemos que Deus é poderoso para nos dar. E também a fé é o fruto do Espírito Santo. Olha a grandeza de nós pedirmos para o nosso Deus, para que nós sejamos capazes de sermos libertos pelo poder de Jesus, nosso libertador, desse corpo de morte através da fé. Porque quando nós ouvimos a palavra, viemos à casa do Senhor, estamos em casa, estamos lendo a palavra, estamos meditando nas coisas de Deus, está nos gerando fé. Daqui a pouquinho nós pedimos para o Senhor que nos revista da sua armadura e coloque em nós o escudo da fé. Porque quando vem os dardos inflamados de Satanás, para que esse corpo de morte que está dentro de nós, essa natureza humana que está dentro de nós, tentando nos matar, nos tirar da presença do Senhor, o escudo da fé vem na frente e nos dá o livramento para aquela atitude, para aquela situação que se levanta. E da mesma forma, quando nós começamos a passar dificuldades, quando nós começamos a passar pelo deserto, quando nós começamos a passar pelo vale da enfermidade, quando nós começamos a passar no vale, quando o nosso Deus nos deixa no deserto, nós necessitamos da fé sobrenatural, de que mesmo que nós não estejamos enxergando o nosso Deus nos abraçando, de que mesmo que nós não estamos enxergando o nosso Deus suprindo as nossas necessidades, a nossa fé inabalável no Senhor, através do dom da fé, ela vai nos abraçar e vai nos capacitar para que nós venhamos a passar esse deserto. E também o fruto do Espírito, que é algo sobrenatural, é só o Espírito Santo que nos dá, que é a fé inabalável em Deus. Não importa se chove, não importa se está seca, não importa se está temporal, não importa se estejamos sozinhos, não importa se estejamos numa multidão, o que importa é que o nosso Deus está conosco. Ele é poderoso para nos fortalecer e nos libertar deste corpo de morte que é a nossa natureza humana. O poderoso de Israel, aleluia. E aqui, então procede, nós continuamos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes,
adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mas Jesus, o nosso Cristo libertador, Ele veio para nos libertar desse coração mau. Porque a Bíblia nos diz que o próprio Davi disse: Senhor, crie em mim um coração contrito e aquebrantado. Porque quando nós buscamos na palavra do Senhor, quando nós começamos a ver através de Jesus, que é o verbo vivo, que se fez carne, que habitou no meio de nós, quando nós começamos a buscar através da palavra essa libertação, nós começamos a crescer. Paulo diz que quando que certa feita ele não podia dar uma palavra mais forte, porque eram meninos, eram bebês, eram crianças. Se ele desse uma palavra forte, aqueles crentes morreriam. Mas então nós vimos que na nossa caminhada com Jesus, quando nós nascemos, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos um bebê. Mas não quer dizer que nós tenhamos que continuar sempre aquele bebê. Porque conforme nós vamos nos alimentando através da palavra, ouvindo hinos, ouvindo-se muitas vezes programas que falem, que leiam a palavra, nós pegarmos e lermos a Bíblia, automaticamente nós vamos estar nos alimentando. E nós vamos começar a crescer, e nós vamos começar a criar força, começar a criar nervos fortes, ossos fortes. Por quê? Porque o nosso Jesus, o nosso libertador, Ele vai estar nos fortalecendo, e nós vamos crescer como um bebê saudável até nos tornar um adulto perfeito diante do Senhor. Porque esse é o objetivo do nosso Deus, que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento, que nós não venhamos a crescer de forma errada, de forma torta, não, que nós venhamos ser perfeitos diante do Todo-Poderoso. Mas é só através da palavra do Senhor, é só através de Jesus, o nosso libertador, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que morreu pelos nossos pecados, nós não sendo merecedores. Porque quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Jesus, o que nós oferecemos para o nosso Deus? Nada. Nós somos seres humanos egoístas, somos seres humanos muitas vezes indignos, fizemos coisas que o nosso Deus não merece, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não olhou para os nossos defeitos, Ele não olhou que nós não merecíamos, Ele olhou para nós, Ele olhou para a Regina e disse: eu amo a Regina, eu amo o irmão, eu amo os irmãos, e eu vou enviar o meu filho, o meu mais precioso bem que eu tenho, meu filho, o Deus Filho, vai se esvaziar dele próprio e vai ir para aquele mundo podre para morrer, para ser a ponte, para fazer a ligação que não tinha mais. Havia um véu que separava, o pecado separava o homem de Deus, e Jesus veio a esta terra para nos ligar novamente com o nosso Pai. Então o nosso Jesus, Ele olhou para nós também e aceitou o projeto que o próprio Deus, o seu Pai, disse para Ele, e Ele disse: Pai, deixa que eu vou fazer a ponte, eu vou me esvaziar de mim mesmo, eu vou nascer de mulher, eu vou passar pelo que eles passam, eu vou passar por dificuldades, para que eu possa entender eles e para que eu possa fazer esta ponte. Aleluia! E aqui então, quando nós olhamos o nosso Jesus libertador, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso. E eu comecei a ver o original de maravilhoso, é extraordinário, excelente, ser grandioso. É esse Jesus que veio morrer por nós na cruz do Calvário. O extraordinário, o excelente, o ser grandioso. E seu nome também será Conselheiro. Ele veio para nos avisar, para nos tensionar, para nos deliberar e para planejar a nossa vida para uma vida de sucesso, uma vida de projetos com Ele. Também o seu nome será Deus Forte. Aqui é Deus prevalece, Ele confirma e Ele é grande. E também o seu nome é Pai da paz. E aqui quando nós olhamos Pai, cabeça ou fundador.
libertador ou patrono da eternidade perpetuamente do futuro contínuo. Este é o nosso Pai e príncipe da paz, completo, saúde, bem-estar. Esse é o nosso Jesus. Esse é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus, o nosso libertador, o que veio para salvar a nossa vida, o que veio para nos libertar, o que veio para nos proporcionar uma nova vida diante da sua presença. Mas esse relacionamento não é um relacionamento que se inicia hoje e para. Ele é constante, ele é diário, ele é todo momento. Ele é um relacionamento que nós temos, conforme Oséias falou, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque o Senhor, Ele tem multiformas em se apresentar para nós. Ele tem mistérios para se revelar para nós. E quanto mais nós nos aproximamos do nosso Deus, mais o Senhor se revela para nós, e mais nós vamos crescendo diante do nosso Deus, e mais nós vamos conseguir ser libertos desse corpo de morte, dessa natureza humana, dessa natureza que procura nos tirar da presença do Senhor, dessa natureza que procura nos tirar da verdade que Cristo é, que Cristo representa para nós, da verdade que muitas vezes, quando estamos no nosso lar, no nosso trabalho secular, vem esse corpo de morte sobre nós para nos tirar do foco da verdade que é Cristo, para fazer com que nós venhamos a olhar para o lado e a acabar deixando a nossa natureza humana falar mais alto do que a natureza de Deus que está dentro de nós. Jesus, o nosso libertador, está aqui para nos fortalecer e para nos livrar deste corpo de morte, para que possamos estar 24 horas ligados com o nosso Deus, 24 horas termos comunhão com o nosso Deus, termos prazer em buscar a presença do nosso Deus. Aleluia!